momento. Vamos lá. E agora começa nesse instante o programa mais saudável desse universo. Diretamente da fonte da juventude. Saúde total. Orientações, novidades, dicas, estudos avançados e as mais recentes pesquisas. Atual e de vanguarda. Os principais especialistas em saúde. É hora de ser saudável. No ar, Saúde Total, com Kaanda Ananda. Alô, boa noite. Saúde, saúde, saúde. É com essa invocação que aqui estamos em FM 98,7, na nossa querida Rádio Pop Rio. Meus amigos, como é bom viver com energia, com vitalidade, com saúde. Eu, Kaanda Ananda, afirmo, queremos um mundo saudável, e isso é possível quando conhecemos os princípios que regem a mãe natureza. Nessa frequência, formamos a corrente do bem-estar e alcançamos a saúde total. A renovação começa já. Aceite nossa convocação e nada será como antes. No programa de hoje contamos com as participações dos nossos coordenadores renomados, Dr. José Henrique Tamburini, oftalmologista, exerce a medicina integrativa, é naturopata e médico quântico. E hoje não temos a presença dele no nosso estúdio, mas é ele que também organiza, coordena, junto com o nosso querido Dr. Tamburini, o nosso Paulo Edson Reis Jacob Neto. Terapeuta ortomolecular, homeopata, exerce a fitoterapia e é fundador e presidente do Sinter RJ, que é o Sindicato dos Terapeutas Naturalistas do Estado do Rio de Janeiro. Vamos bater um papo hoje com a Raíza Lima, talvez ela ligue. Ela é a idealizadora do Instituto Vamos Viver, uma causa social que conscientiza sobre o câncer na mulher. No quadro Sala de Visitas, estamos recebendo a doutora Andréia Nunes, gerontóloga com pós-doutorado em neurociência e especialização em nutrigenética, nutrigenômica e terapia ortomolecular. Quase que eu dei um nó aqui na língua, mas vamos em frente. Também conosco o cientista e pesquisador especializado em nutrigenética e nutrigenômica, doutor Renato Campos. E é claro que contamos com você, com a sua participação, querido ouvinte. Mande sua mensagem, sua pergunta, que nós iremos respondê-la. Você também pode entrar em contato conosco mandando uma mensagem pelo e-mail do nosso Saúde Total, né, que é o saudetotalbr@gmail.com, ou então pela nossa página no Facebook, o Saúde Total, ou mandando sua pergunta aqui pelo 25471404, repetindo, 25471404. Bom, já vou pedir o boa noite do nosso querido Dr. Tamburini. Boa noite, Tamburini. Boa noite, Kaanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, nossos ouvintes. Mais uma segunda-feira aqui, nós juntos. Hoje com dois convidados especiais, assuntos extremamente importantes. Você que está ouvindo, que é diabético, ou que tem uma fibromialgia, uma osteoporose, hoje você vai saber que existe meio de curar essas patologias sem medicamento. Avise ao seu companheiro, ou um amigo que possui essas doenças, para poder ouvir bem esse assunto pouco falado, super moderno, que é sobre a epigenética, a nutrigenômica e a nutrigenética. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para o Renato, cientista, que é especialista nesse assunto, para nos explicar
e ver se você entende o que é epigenética, Renato. Antes do doutor Renato, eu poderia fazer uma pergunta de cunho mais jornalístico? Claro. Geralmente, essas pessoas que se aprofundam, a gente sempre pergunta aqui o que levou o cidadão a ser cientista, né? O que leva uma pessoa a se meter na vida dos outros, na saúde dos outros. A gente fica sempre muito preocupado com isso, né, doutor Renato? O que motivou o senhor, a doutora Andréia, a entrar nesse campo? Olha, Cândida, sempre envolve uma doença que você tem, né? Acho que prejudicou bastante a sua vida, né? Então eu tive uma crise, né, uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? Perda de memória, entrei em depressão, né? E descobri que estava tudo relacionado a alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares. Olha, quer dizer, a gente costuma falar aqui o caminho do prazer e o da dor. O seu caso, então, foi a dor. A dor. Então, descobri que eu tinha sensibilidade não celíaca a glúten e estava, por causa do mimetismo molecular da molécula da gliadina, ela tem a mesma cadeia de aminoácidos da tiroglobulina, que é a proteína que envolve a tireoide, do hipocampo do cérebro e dos testículos também, dos ovários, né, no caso das mulheres. E no meu caso, atacou meu hipocampo e eu acabei tendo uma demência grau 1. Olha, interessante. E aí fiquei muito doente por amor ao meu filho. Eu comecei a estudar, tentar entender, ia para médico, nenhum médico resolvia. E comecei a estudar e comecei a me aprofundar nessa área e consegui me curar através da nutrigenômica. Por que a pergunta antes? Porque alguém pode achar que alguém está seguindo um caminho meramente porque é um caminho que é modernismo, modismo, é uma forma de ganhar dinheiro. E essas perguntas que a gente faz de cunho jornalístico é para exatamente chegar a essa credencial, esse poder de autoridade, de expressão que o doutor Renato tem. Eu já estive no consultório dele, sei o carinho com que ele atende as pessoas. Aqui aproveito para dar meu testemunho. Então agora a pergunta do nosso querido Tamburini, que foi... Como você define a epigenética? Lembrando que nosso ouvinte é leigo, Renato. O que é epigenética? Ela consiste em modificar as expressões genéticas, tá, dos genes herdados, tá, sem alterar a sequência do DNA do indivíduo. Né? E essas modificações, elas se propagam de geração em geração. Então, para contextualizar, né, os cientistas pegaram um camundongo de laboratório e deram a ele uma dieta rica em amido de milho, frutose de milho, né, e com alto índice de carboidrato. E esse ratinho do laboratório, né, esse camundongo, ele desenvolveu um diabetes tipo 2, diabetes mellitus 2. Só que ele teve uma prole, né, os filhotes dele todos nasceram diabéticos tipo 1. Né? E a razão disso é porque foram silenciados genes que ajudam a produzir a insulina no esperma desse camundongo. E todos os filhotes nasceram, né, com diabetes tipo 1. Né? E agora um alerta aos diabéticos, né? Todo o pão que você consome no Brasil e nos Estados Unidos, ele vem com uma mistura, né, de xarope de milho rico em frutose, que é 50% mais barato do que o açúcar refinado. Né? Então, o pão que você leva para casa, você está achando que está levando um pão salgado, isso, na verdade, você está levando um pão doce. Né? E você come pão doce todos os dias. Né? E o que acontece é que toda vez que você vai no endocrinologista, ele tem que aumentar a dose do hipoglicemiante ou da insulina. Porque o pão que Jesus Cristo comia, né, não é o pão que você come nos dias de hoje. É o pão que Jesus Cristo comia, ele matava a fome de quem tinha fome. E o pão de hoje é um pão que está erradicando, né, com a fome no Brasil, porque ele está ajudando a matar quem tem fome.
Posso fazer uma pergunta de curiosidade? Pois não. No caso, você falou que a epigenética ela é a expressão dos genes, não é isso? Ela é capaz de controlar a expressão genética dos genes herdados. E como isso é feito? Porque tem alguma coisa a ver com o estilo de vida que a pessoa esteja levando? Sim. E entendamos que estilo de vida, quando eu me refiro, eu falo exatamente de hábitos, né? E isso tem a ver com isso. Ele vai entrar ainda na nutrigenômica. Ah, entendi. Tá? Então, Então defina pra gente o que seria a nutrigenômica, Renato. Então, na verdade, a gente tem que falar, contextualizar também as questões, né, dos nossos polimorfismos genéticos. O que são polimorfismos genéticos? Isso. São características que nos tornam diferentes. Tá? Olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes, cabelo loiro, cabelo ruivo, cabelo preto. Né? São nossos polimorfismos. Eles não atuam somente no nosso aspecto físico. Ele também atua, né, principalmente no que a gente chama de nutrigenética, que é como os nossos genes atuam, tá, na absorção e na metabolização dos nutrientes. Né? Então, um dos polimorfismos genéticos mais comuns na nossa clínica que a gente vê é o polimorfismo da vitamina D3. Quem tem vitamina D3 abaixo de 20 nanogramas por decilitro tem um polimorfismo genético, um gene que controla a produção de uma enzima no fígado chamada CYP2R1, tá, que transforma e converte, tá, a vitamina D3 feita pela pele em contato com o sol no 25-hidroxi-D3 que vocês veem no exame de sangue. Tá. Mais tarde, esse 25-hidroxi-D3 vai ser convertido em um hormônio anabólico 1,25,2-D3 tá, nos rins e vai controlar 2.000 genes relacionados ao envelhecimento. Se nós temos 23 mil genes, equivale aproximadamente a 10% da nossa genética. É controlada por uma única vitamina que se torna um hormônio. Tá? Então, pegaram o camundongo, né, suprimiram todos os receptores do 1,25-hidroxi-2-D3 no corpo dele. 4 meses depois, ele ficou velhinho gagá e morreu. Resolveram estender essa pesquisa a seres humanos, né, e concluíram que as pessoas que têm o polimorfismo da vitamina D3 viveram nessa pesquisa de 10 a 12 anos a menos do que poderiam ter vivido e morreram de doenças crônicas degenerativas como diabetes, câncer, Alzheimer, Parkinson, AVC. Né. Felizmente surgiu a nutrigenômica, que é como, através do nutriente, nós podemos silenciar a expressão genética. Ou seja, evitar que a doença seja ativada, né? Isso, silenciar a expressão genética, né, desses genes, né? E foi possível trazer esses níveis do 25 reais, que é entre 50 e 60 nanogramas por decilitro, prolongando virtualmente a vida desses pacientes até 120 anos sem nenhuma doença, que é o tempo da nossa telomerase. Renato, só para ilustrar, talvez, não sei, que você saiba, a importância da vitamina D3 nesses níveis que você falou, porque o nível que está na referência laboratória estão equivocados, né? Ou atrasados, ou não atualizados, né? Tem até 40. Na Austrália, que é um país de primeiro mundo, eles são sabedor que, na realidade, a vitamina ou o hormônio D3 nos protege contra 15 tipos de câncer e doenças neurológicas. Então, cada cidadão lá, quando completa 60 anos de idade, recebe em casa uma ampola de vitamina D3 de 100 mil unidades todo mês, porque a prevenção que eles obtêm com essa conduta é muito mais econômica que esperar o idoso adoecer, ou ter um câncer, ou ter um Parkinson. É muito interessante isso. Eu gostaria de falar também, citar um caso de sucesso espantoso, né, que houve com o norte-americano naturopata Peter Glidden, né, que escreveu o livro de And the Emperor Has No Clothes, que traduzindo o imperador médico está sem roupas, né, em alusão à
a fábula de Hans Christian Andersen, que é As Novas Roupas do Rei, né? Que no título ele quer dizer que as pessoas estão começando a despertar que não adianta tomar remédio a vida toda e não obter sem tratar a causa da doença. Remédio remedia, né? A indústria tem a preocupação de fabricar um medicamento que não vai lhe matar, mas em compensação não vai lhe curar, né? É isso que ele fala no livro. E ele conta o caso de uma paciente que estava grávida de 3 meses, queria saber se o bebê dela estava tudo bem, né, com o bebê. E ele fez uma aminocentese, que é a retirada do líquido amniótico, né, de dentro da barriga, né, da mãe, e a análise dele deu que o bebê teria trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Olha que coisa importante que ele vai falar agora. E somente através de nutrientes foi possível silenciar os genes da trissomia do 21. E a criança nasceu sem doença de normal. Exatamente. Tá? Então foi um caso assim que eu considero que é um milagre da ciência, né? Eu acho que foi o ponto máximo que nós conseguimos chegar, né? Que é salvar uma vida, né? Com esse tipo de... Eu sempre falei aqui em alguns programas, Renato, que quem quer que seja o pai da doença, a mãe é sempre uma deficiência nutricional. Está lembrado, Carlos? Sim. Como desequilíbrio. Então, daqui a pouco, por falar nisso, doenças incuráveis, como diabetes, como outras, fibromialgia, osteoporose, você vai ver o relato aqui da doutora Andréa, e vocês vão entender melhor o que é capaz essa nutrigenética e nutrigenômica pode lhe favorecer, lhe beneficiar. Uma amiga, eu conheço os exames dela, e quanto a esse perfil glicídico, de glicemia, alterações relacionadas ao diabetes, ela é melhor do que qualquer um normal. Impressionante. E ela não toma um medicamento. Conta pra gente isso aí, André. A gente pode curar o diabetes? Boa noite a todos. Boa noite, Tamburini. Boa noite, Kaanda. Então, eu quando estava com 14 anos, comecei a ter algumas alterações, né, de cansaço, muita fome, urinar muito, muita sede e muito cansaço mesmo, não conseguia fazer nada. E fui aos médicos, né, investigar o que estava acontecendo e ninguém achava solução. Até que um endocrinologista, com alguns exames, descobriu que eu tinha o MOD 2, né, que é um tipo de diabetes genético. Ele é um diabetes juvenil e eu comecei meu tratamento através da medicina convencional, né, com hipoglicemiante. Não usei insulina na época, somente medicação hipoglicemiante. E durante 2 anos eu fiquei muito mal, né? Eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia ir para a escola. Então, até os 16 anos eu fiquei muito doente. E então eu consegui perceber que a diabetes, ela tinha um cunho alimentar, né? Ela tinha... Uma doença nutricional. Exatamente. Né? Que mesmo sendo genético, que existia alguma questão através dos alimentos que causavam a doença. E eu comecei a me tratar com nutrientes, através da ortomolecular, e foi aí que eu comecei a melhorar um pouco mais. Ao longo da vida, eu fui estudando sobre os alimentos, estudando sobre essas questões e me aprofundando em relação ao meu caso da diabetes. E como eu já tinha assim, um intuito de trabalhar na área da biomédica, né, eu já gostava muito dessa área, da área de ciência, já tinha vocação para isso, eu fui me aprofundando cada vez mais, me formei em gerontóloga e trabalhei com a parte de nutrição clínica e aí fui me especializando, até que cheguei na nutrigenômica. Olha só que interessante você falou, né, Renato? André, se o diabetes é uma doença nutricional, você deve tratar com nutrição, não com medicamento. Exato. E aí você vai na causa do problema. Bom,
E aí eu comecei a tratar pela nutrigenômica, com nutrientes. Então, hoje eu tenho 43 anos, estou plenamente saudável, não tenho mais agressão da doença. Eu metilei o meu gene do MOD tipo 2. Fala que quando metilar é silenciar Exato. a manifestação da doença. Quando Okay? você metila um gene, você cria uma molécula de metilo. Essa molécula ela se agrega no gene e vai desligar a expressão desse gene, ou seja, o gene não vai ser mais lido pelo organismo. Isso vai fazer com que a doença não seja expressa, a pessoa não ter mais a doença, né? Eu não tenho nenhum dos sintomas mais, como o Dr. Tamburini falou, eu faço meus exames periódicos, minha glicemia em jejum é 72, né? Minha insulina está 1,8. Então, assim, eu estou muito melhor do que muitas outras pessoas que nem têm diabetes, né? E acaba que o controle acontece muito pelos nutrientes, pela alimentação e pelo estilo de vida. Estamos aqui arrumando um pouquinho os microfones. Vamos ver, né? Vamos ver aqui o que é. Eu queria aproveitar então o momento que ela está aqui. Ela falou uma coisa chamada metilação. Eu queria contextualizar para as pessoas que não entendem esse termo, né? Okay. Para ficar bem fácil de entender. Imagina o seguinte: nós trocamos de todas as células do corpo de 7 em 7 anos. Tá? Produzimos de 6.000 a 12.000 células por dia. É chamada de telomerase, né? Então, no núcleo da célula nós temos nucleotídeos, né? Adenina, guanina, tiamina e citosina. Vem uma enzima chamada helicase, abre esse DNA ao meio. Vem uma outra enzima chamada RNA polimerase, lê o DNA, que vai ser transcrito por RNA mensageiro, vai sair do núcleo, vai para uma estrutura chamada ribossomo dentro do aparelho de Golgi, que a cada 5 nucleotídeos vai atrair um aminoácido até formar uma nova célula. Imagina agora que o DNA está escrito em código Braille, e que o RNA polimerase é a mão do ceguinho lendo o código. E numa determinada letra do código, nós juntamos aqueles pontinhos todos do Braille num ponto só. Quando ele passar a mão em cima, ele não vai conseguir identificar a letra. Então, ele não vai transcrever aquele gene para o RNA mensageiro. Tá? Embora o gene não seja transcrito, ele não é alterado. Ele só não é transcrito. E aí a expressão do gene é muito interessante, e eu lamento, como médico, que a medicina ortodoxa não investiga, não se preocupa com isso. O que eu fico impressionado é com a sabedoria matemática precisa do corpo, né? Sim. Isso me parece algo mesmo divino, né? Com algo certeza. De uma inteligência maior para orquestrar isso tudo. Pelo menos ele falou que a metilação impede, então, essa manifestação justamente por um processo bioquímico, uma rota bioquímica que ocorre no fígado, chamado metilação, que é dependente de magnésio, ácido fólico, vitamina K2, uma série de B12, uma série de substâncias que, quando há o replique celular, que são trilhões de células, alguns milhões ou bilhões, nascem defeituosas. E a metilação vai lá para corrigir. Quando então você tem que ter um sistema hepático aí, você sabe, por meio da homocisteína, por meio da B12, os níveis ideais, e nós procuramos trabalhar dentro dos níveis ideais, para corrigir essas células. E às vezes, somente esse processo não consegue. E o organismo, como você falou, é tão inteligente que ele então pede socorro ao plano B, que seria o sistema imunológico. Daí, a gente tem que falar novamente nos fatores de transferência. É uma coisa fantástica, que nos protege, faz uma barreira contra diversos tipos de doenças. Você com um sistema imune forte, que o fator de transferência, que é uma coisa, um produto natural, a partir do colosso bovino, com a babosa, com o cogumelo brasei, com zinco e alguns peptídeos. Olha, você sabe que nós somos entusiastas do For Life, né? do For Life Fator Plus, que chega a aumentar em 437% a nossa imunidade. Bom, eu quero aproveitar
dizer para os nossos ouvintes que o livro Barriga de Trigo, que nós já falamos na segunda passada, estará, não é isso, Amanda? Amanda está me dando um sinal de ok. No Instagram, algumas pessoas dizendo que procuraram e tal, já está lá. Vou botar lá. Vai fazer botar o lá, sorteio, né? Algumas pessoas estão ligando, perguntando. Então, nós estamos sorteando esse livro Barriga de Trigo, que fala um pouquinho, me parece, dessa gliadina, né? Que é essa proteína do trigo, né? Do centeio, da cevada, que é um negócio... Que a gente pode dosar e verificar se há uma intolerância ao glúten. É. Então, dizendo a vocês que continua o sorteio Barriga de Trigo, também dizer que o doutor Renato estará no próximo programa falando de outro tema muito interessante. Ele pode dar uma canjinha rapidamente hoje. Não, nada de canjinha. A gente quer a sopa toda, doutor Tamborim. Não, mas a gente pode completar. Ele só vai remediar. Nosso negócio aqui é cura. Hoje ele vai falar mais de Nutrigenol e Pisnese. Se tiver tempo, falar disso. Concorda? Concordo, tá bom. Eu quero trazê-lo de volta. Se ele falar agora... E outra coisa, falar com vocês também sobre a For Life. Quem tiver interesse, anota o telefone 999 vou repetir, são 5 9s, 99999, final 7284. Esse é o telefone que, se você quiser tomar esse suplemento, que é o mais fantástico imunorregulador do seu sistema imunológico, né? Ele aumenta em velocidade e intensidade de resposta o sistema imunológico, tá bom? Às vezes, me corrijam vocês que entendem mais, a pessoa vai para o hospital com uma trombose, aí tem uma infecção hospitalar porque o sistema imunológico não deu suporte. Ele vai por um problema cardíaco, tem uma parada respiratória, vai por uma embolia pulmonar, tem parada cardíaca, porque o sistema imunológico está sendo muito solicitado, não é isso? Isso. Então o fator de transferência parece que é tipo o quê? Uma vacinação? Por aí, porque ele transmite as informações. Por que o nome fator de transferência? Olha, cara, ele foi herdado porque transfere da célula, produz e transfere para outra por meio... Porque isso é antigo, né? É de 1949, com Cirudo Lawrence. Eu fui pesquisar e descobri isso tudo, que esse cara é considerado o pai da vacinação. Isso, eu fui o segundo a usar aqui, talvez até no Brasil, né? É mesmo? Porque, você lembra que eu te contei, né? Lembro quando eu falei com você sobre o cara, o Tremendo arregalou 2 olhos, virou para mim e disse: eu quero. Aí eu tive que falar com aquela nossa amiga. Aliás, quero mandar um abraço para a Leia, que está sempre com a gente, impressionante. Anota esse nome, Leia Heinz, né? É uma mulher incrível, chegou de Chicago. Está acompanhando? A Amanda está dizendo que está acompanhando a gente. Ela não sabe dessa história, né, Leia? Eu ia na Fiocruz e na época do professor Oliveira Lima, eu li a respeito do fator de transferência. Professor, dá para a gente fazer isso aqui? Ele, acho que dá. E fazia para mim injetável. E eu consegui reverter alguns casos de AIDS, de SIDA na época. E eu fiquei apaixonado pelo fator de transferência. E depois ele se aposentou, eu perdi o contato e teve um hiato aí de uns 20 anos. Quando você me ligou, realmente, eu falei: o que já podemos trazer? Você fez lembrar da pergunta que veio no programa passado e que nós não fizemos, porque a pergunta chegou depois das 21 horas, que é a seguinte: o que é nanotecnologia? Porque o fator de transferência ele é feito com nanotecnologia. Isso significa que ele é absorvido de que forma? O nano é uma célula, uma substância bilhões de vezes menor. A absorção é quase total. E aí essa absorção o que? Via fígado, é isso? Não é via estômago? Por que fala absorção? É a pergunta da pessoa que eu estou lembrando aqui. Aí o Renato falou hoje aqui da absorção, metabolização, da nutrigenômica. Quer explicar isso para ele? Então, novamente com a palavra, doutor Renato. Bom, a absorção se dá pelo receptor de membrana, né? A célula, todo medicamento, como todo nutriente, ele tem que passar pelo receptor de membrana. Como quando você come
um alimento rico em glicose, né, em carboidrato, a insulina ela vai a chave que vai abrir o receptor da membrana, vai fazer o nutriente, né, que seria a glicose, entre dentro da célula, se transformando em 36 ATPs por molécula, no caso da glicose. No caso que todos nós, todos é uma palavra muito forte, mas nesse mundo hoje moderno, estamos intoxicados. Os metais pesados ocupam esses receptores. Tem gente, então, que não consegue absorver vários nutrientes, além de ter o polimorfismo, como ele falou, que da vitamina D3 tem gente que você pode dar e não absorve também, até você descobrir e corrigir isso, entendeu? Interessante, interessante. Bom, então você que quer saber mais sobre o fator de transferência, já sabe, 999-7284. E você que é da área da saúde, profissional dessa área, em janeiro, fevereiro, vai haver um congresso nacional sobre fator de transferência com o apoio da ForLife. Inclusive, nós teremos presença de vários que já estiveram aqui conosco. Né? Lembrando que pode ser utilizado na veterinária, na odontologia. Não, pro autismo, hoje uma pessoa procurou por... impressionante isso, impressionante. Amanda quer falar. E doenças autoimunes em particular. Mandar aqui um abraço, né, para o pessoal que está acompanhando o programa. Já falamos da Lea Reisen, está também o Celso Pestana. Grande Celso. Celso, inclusive, disse: eu e a Alzira estamos começando a perceber os benefícios após 3 semanas de uso. Do fator de transferência. Bacana, Celso. A Cláudia Alessim também está acompanhando. Elizabeth Nery Meirelles está parabenizando pelo excelente programa, esclarecedor e com verdadeiras dicas para a saúde dos brasileiros. Então, todo mundo aqui acompanhando a nossa live. Um abraço aí para os nossos ouvintes. Isso aí. Legal. Bacana, bacana, bacana. Agora, eu ainda acho que tem mais coisa aí de nutrigenética, nutrigenômica, e eu quero saber como é que a Andréia curou a diabetes. Porque até agora ela começou, mas... Ela é tímida, né? É tímida, né? Mas ela vai falar agora. Não sei, não. Eu não sei. Será que é? Vamos lá. Então, uma coisa que eu queria falar é em relação à questão da diabetes mellitus, né, que é tipo 2. Se você falar um pouquinho mais perto disso. A diabetes mellitus tipo 2, ela também pode ser curada através da nutrigenômica. E ela representa de 90% a 95% dos casos de diabetes no mundo inteiro, né? E se descobriu que de 30% a 70% da indução da diabetes mellitus, né, do desenvolvimento dela, está ligado a um gene. Existe uma proteína chamada IRS1, que ela está ligada ao fator da insulina, né? Então, essa proteína ela é ativada dentro da célula e quando ela é ativada, ela dá um sinal para que o receptor se abra da glicose e a glicose entre, né? E aí essa glicose vai para todos os tecidos, tecido de músculo, tecido adiposo, todos os tecidos e células do corpo, né? Para sua ativação normal e a pessoa ganhar energia. Em 1999, descobriu uma mutação dessa proteína. E essa mutação fez com que diminuísse a intensidade da proteína, a sua ação, né, na célula. Houve uma troca, né, do polimorfismo da glicina pela arginina na posição 972 do gene. E essa troca fez com que houvesse uma diminuição da insulina pelo pâncreas, e isso levou à resistência à insulina, a característica da resistência à insulina. Então foi feito vários estudos em relação a essa proteína, né? Um muito interessante que foi feito em 2014 foi com a população da África do Sul, né? O pessoal da África do Sul sabe-se que a população é uma das maiores do mundo de desenvolvimento do diabetes tipo 2. E fizeram essa pesquisa, né, e descobriram que existia esse polimorfismo ligado à proteína IRS1. Então, estava ligado à questão da diabetes, do desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2, esse polimorfismo. E o que poderia mexer com esse polimorfismo, né? O que poderia
agir em cima desse polimorfismo, os nutrientes. Aí que entra a questão da nutrigenômica e da epigenética. Por exemplo, um nutriente que age muito bem e que faz essa cura do diabetes, são vários, né? Sim. Mas um deles, para a gente exemplificar aqui, é o ômega 3, né? A diabetes, ela é uma doença crônica. Olha aí o óleo de avestruz aí, entendeu? Né? A diabetes, ela é uma doença crônica inflamatória. O ômega 3, ele vai agir justamente como um anti-inflamatório. Ele vai agir nessa cadeia pró-inflamatória, né? E vai controlar esse processo de inflamação característico da diabetes mellitus, né? Que gera também a questão dos triglicerídeos, do aumento de colesterol VLDL, dislipidemias, aumento de pressão, né, pressão sanguínea. Então, todas essas descompensações são controladas, né? E é um fator totalmente anti-inflamatório. Então, por exemplo, o ômega 3, ele atua muito em cima dessa questão da cura do diabetes. É um exemplo de nutriente que a gente utiliza e existem outros também. Além de ser carente na dieta, né, André? Sim. É um suplemento que todos deveriam usar. Eu também sou fã do óleo de avestruz. Hoje nós já temos até em cápsula, né? Isso. Que contém ômega 3, 6, 7, 9 e um plus de vitamina A e E, que é para evitar a oxidação do ômega 3, para manter a sua ação anti-inflamatória. Porque muitas vezes, através só do alimento, não é possível, porque o peixe está contaminado, né? A agricultura não tem nutriente suficiente do solo, né? Então, assim, pela alimentação, às vezes é difícil a pessoa conseguir uma ingesta total desse nutriente na quantidade para metabolizar. Praticamente impossível, né? Por exemplo, né, o ômega 6 que nós estamos falando aqui, né? Seria inflamatório. No caso do óleo de avestruz, naquela proporção conjunta, ele não tem ação anti-inflamatória, ok? Por exemplo, o peixe de cativeiro, né? Ele é pobre em ômega 6, por quê? Porque ele não come plâncton. Ele, na verdade, come farelo, ele come uma ração. E a ração não contém o plâncton, que é de onde o peixe tira o ômega 6. Então, quando você come um salmão que não é pescado em águas profundas, não adianta. Ele não contém ômega 6. Então, você tem que suplementar. Outra coisa do diabetes, André, que eu cuido muito, porque é a principal causa de cegueira no mundo, talvez, né? Sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, o rei Kuzo, o Terry Grossman, o rei hoje é considerado um dos maiores neurocientistas do mundo. Ele é diabético, tipo 2, diabético, e há mais de 50 anos ele não tem nenhuma lesão do problema diabético por causa da nutrição. Ele utilizava, eu entrei em contato com ele reduziu agora, depois de 50 anos, 250 nutrientes dia. Agora aqui, essa metformina ou insulina, a insulina é diabetogênico, né? Produz obesidade. Isso tem que mudar, esses conceitos, esses paradigmas de muita coisa na medicina que aos poucos demora, mas vão ter que mudar. O que precisa entender é que a diabetes, ela, como eu falei no início, ela é uma doença de causa alimentar. E você tem que entender a causa do problema da doença que a pessoa desenvolveu, né? Por que ela está apresentando aqueles sinais e sintomas? Por que ela tem aquela doença, né? O que está acontecendo com ela? A partir do momento que você entende a causa do problema, você começa a entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, o tratamento, para ele ser eficiente, ele tem que ser muito direcionado e personalizado para aquele indivíduo. Ele não pode ser uma coisa assim generalizada. E outra coisa que é importante entender na diabetes, seja ela genética ou de fundo alimentar adquirido, que também tem um fator genético, né, como a gente falou aqui, que existe a resistência à insulina. Essa é a fonte da diabetes. E quando você trata com hipoglicemiante, com insulina, você não está tratando a resistência à insulina. Você está tratando os sintomas de algumas questões glicêmicas da pessoa. Amanda quer falar alguma coisa, né, Amanda?
Tem uma participação aí do Paulo, o né? Paulo está aqui mandando a mensagem, né, dizendo que todo mineral quelado é lisado, quebrado em 14 mil partículas pela nanotecnologia em 14 milhões de partículas, ou seja, absorção de 100%. Tem também aqui o Celso Pestana, ele faz uma observação, diz aqui, a água ingerida distribuída pelas redes públicas em geral é um dos principais fatores de intoxicação e envenenamento, e poucos prestam atenção nela. Então, o processo de tratamento da água é por adição de produtos químicos, o que agrega déficit na saúde celular, promovendo a oxidação e as doenças em geral. Então, muito bem, Celso. Daí a importância do filtro, do Master Fluid. Aqui nós estamos com outra participação, por outro canal nosso, do grupo, perguntando qual a relação do ômega 3 com o DHA e o EPA. Como entender isso? Pode responder. É o eixo HPA, hipófise, pode falar. Tem o eixo hipotalâmico adrenal, né, que é um eixo que ele inflama. Então, quando você dá uma quantidade de DHA e EPA, você controla o processo inflamatório nesse eixo hipotalâmico adrenal. O cérebro também usa muito DHA e EPA, então ele precisa de uma quantidade muito grande. Então não pode ser uma dosagem muito baixa. O EPA é o eicosa penta-enóico e o outro é o docosa hexa-enóico, não é isso? Só para a gente... Agora, e eles vêm só no ômega 3, vêm no ômega 6, é isso que ele quer saber. Se vem no ômega 7, se eles têm essas divisões. Ou se isso é propriedade só do ômega 3. Eu acho que... Lucas Melo. O DHA e o EPA é só do ômega 3. É só do ômega 3. O ômega 6 e o ômega 9 tem outras propriedades. Ah, sim. Então, essa relação que o ômega 6 inflama, tá na pergunta do Lucas Melo, aqui pelo grupo. Sim. O ômega 6 inflama e o 3 é anti-inflamatório? O ômega 6 sozinho é inflamatório. Entendi. No caso do óleo de avestruz, que vem da gordura do avestruz, a proporção dos 4 ômegas, ele não tem essa função inflamatória. Ela é anulada. Entendi. Agora, o interessante que foi falado aqui, André quis dizer, esses multivitamínicos, eles possuem minerais, não são quelados, ou seja, é uma péssima absorção. Além disso, não respeita a individualidade bioquímica de cada um. Cada um é cada um. Porque tem coisas ali que talvez até você absorva ou aproveite, e outras que o organismo vai reclamar, vai ter que gastar energia para metabolizar, para excretar. Então, é bolo de forma, remédio para tudo igual, isso não existe. Não existe, é jogadinha fora. E o marketing está aí, todo mundo compra, pensando que está fazendo bem e está jogando dinheiro fora. Uma outra coisa importante também em relação ao ômega 3, ômega 6, que estava na pergunta anterior, é a proporção deles, né? Quando você dosa ou dá para uma pessoa uma suplementação de ômega 3 e ômega 6 em conjunto, você tem que pensar o quanto ele vai atuar no organismo. Então, é sempre a proporção de 1 de ômega 6 para 6 de ômega 3. É sempre essa proporção. Isso era até 30, 40 anos atrás. Agora está mais ou menos quase 1 para 1, não é isso? Daí a necessidade de você suplementar. Exatamente. Aproveitar aqui esse pequeno intervalo onde nós vamos saber como você curou o seu diabetes. A gente quer saber como agora. Mas antes, dizer para vocês que logo após o encerramento do nosso programa, que está sendo transmitido na página Saúde Total no Facebook, vem aí os Amigos do Sucesso, já dizendo que o nosso querido convidado de hoje, o Yuri Machado, já está presente. Ele que foi para os Estados Unidos conversar com Gottman, foi lá diretamente na fonte, a maior expressão em autoridade em relacionamento. Então, Yuri Machado vai nos trazer a novidade dessa imersão que ele foi fazer, e também estamos aguardando a Ana Balan, que vai nos falar hoje sobre PNL
hipnoterapia, a hipnose, como usá-la, tá? Então, esse é o nosso programa, além dos nossos colunistas, né? O Lauro Barilari, a Carla Coelho e também o nosso querido professor Fernando Ribeiro. Tamburini, me diga algo para a pessoa que tem diabetes. Tem cura ou não tem cura? Porque é isso que eu quero saber, diz que é incurável. Agora você traz uma pessoa que já se curou, aliás, não curou, mutilou, silenciou, engavetou. Tem várias definições de cura, né? Se a pessoa não tem sintoma, nenhuma lesão da doença, a gente pode considerar como cura. No caso de Andréia, que mantém todos os seus índices glicêmicos dentro da normalidade e não apresenta nenhuma complicação disso. Então, existe cura, sim, não só para diabetes. Você tem que tirar esses paradigmas. A fibromialgia, ela também pode curar, a osteoporose também, a nutrigenômica veio aí. Agora, você tem que mudar seus hábitos. Eu sei que é uma coisa difícil. Então, precisa muito do paciente. Eu queria fazer um comentário, né, com relação também não só ao diabetes, mas podemos, através de metilos, tá, promover a remissão também de doenças como câncer. Tá? Sim, sim. Nós podemos, por exemplo, o câncer de mama, né? Já se sabe o caso da Angelina Jolie, né? Que a mãe dela teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, e ela fez o teste genético, ela tem o BRCA1 e o BRCA2, que são os genes do câncer de mama, e ela optou por fazer a mastectomia radical bilateral profilática. Uma mutilação, no meu entender, totalmente... E não só, mas ela não parou aí, ela também tirou os ovários e tirou o útero, para não ter para onde o câncer ia. Meu Deus do céu. E vai acontecer em algum lugar. Mas mal sabe ela que se você tem o BRCA1, você tem 35% de chance de fazer o câncer de mama. Se você tem o BRCA1 e o BRCA2, os dois alelos, você tem 50%, por que não 100%? Porque os outros 50% são os fatores de transcrição epigenética que são externos, que é estresse, metais tóxicos, alumínio da planta de alumínio, chumbo da pintura de cabelo, do arsênico da água, o cloro tóxico do arroz, o cloro, são metais tóxicos, o mercúrio de peixes de águas contaminadas, o amálgama doente, e também do excesso de carboidratos na alimentação, sim, que acidifica o sangue e cria o terreno biológico tumoral. Então, se fizer tudo isso, se não fizer essa dieta, tudo, vai ter em algum lugar. Ter os genes, você não está condenado. Se você tem os genes, você não está condenado a ter a doença. Isso que é importante. Isso a gente é libertador. Não é mais escravo disso. Isso é libertador. Com certeza. Dá uma rápida explicação, porque eu abrindo aqui para o grupo, entrou uma propaganda aqui pelo aplicativo que o cara gritava. Eu não deve ter saído aqui da nossa live. É normal, tá ao vivo, né? Como diz um outro filósofo contemporâneo, quem sabe faz ao vivo, né? Então, aconteceu. Agora, então a minha pergunta é o seguinte: já que é curável, a dieta, a alimentação é fundamental. O que você fez? Então, o meu, ele é genético, né? Como eu falei, eu tenho o gene da doença MOD2. Isso foi passado da família da minha mãe toda, parte materna. Então, 70% da família tem o mesmo MOD. E quando eu descobri, eu pensei só a questão da alimentação. Depois, estudando a nutrigenômica, eu vi que era possível metilar esse gene, ou seja, desligar ele e ele não ser expresso. E como é que foi feito isso? Bem, primeira coisa, através da alimentação. Esse foi o fator principal. Exigiu muita disciplina, muito estudo. Então, eu faço uma alimentação anti-inflamatória, direcionada às minhas intolerâncias alimentares, que no caso, para mim, eu tenho intolerância a glúten e leite. Então, eu retirei esses alimentos e reequilibrei na alimentação para não ficar desnutrida em relação ao que esses alimentos trazem para o equilíbrio metabólico. Suplementei com vários nutrientes, entre o ômega 3, cúrcuma, outras coisas, né? Em dosagens específicas.
Estilo de vida, né? Diminuição do estresse, isso é fundamental, controle emocional, atividade física regular, não atividade física que o pessoal faz, que é aquela de uma coisa overtraining, né? De ficar 2 horas na academia. Isso daí oxida o organismo e gera o processo inflamatório. É uma atividade física contínua, regular, né? Que motiva a pessoa, lógico, porque você tem que gostar de estar fazendo, né? Fazer sempre um detox, uma vez no ano, pelo menos, para não ter toxina no corpo. E procurar viver a vida de uma forma mais integrada, mais feliz, mais ligada à natureza, né? Ligado aos meus valores, né? O autoconhecimento nessa parte de controle emocional é muito importante. Uma meditação, né? Exato, a pessoa tem que ter um controle, porque a nossa sociedade, ela impõe um ritmo de vida onde as pessoas não dão conta. E aí você cada vez mais gera ansiedade, depressão, várias síndromes, né? Psicológicas, inclusive, de personalidade, por conta do emocional. Então, esse controle emocional ele é muito importante quando você tem diabetes. E ele é um dos fatores epigenéticos também, né? Mas o maior deles todos é a alimentação. Fazer uma pergunta agora um pouco diferente. Você faz um trabalho junto com o Dr. Renato Campos na clínica de vocês. Sim. Vocês atendem várias pessoas. Qual é o diferencial do atendimento de vocês? O que vocês fazem? E eu vou pedir também que vocês deem um telefone, porque com certeza algumas pessoas quererão entrar em contato. Então, a minha pergunta é, qual é o trabalho que vocês fazem e qual o diferencial? Então, isso o Renato pode até falar melhor do que eu, porque ele que é o divulgador do nosso trabalho, né, junto às mídias e tudo. Então, ele pode explicar melhor do que eu até essa questão. Vamos lá. Eu diria que o diferencial do nosso trabalho está a gente fazer uma anamnese na pessoa muito aprofundada. Né? Primeiro a gente faz a bioimpedanciometria, né? A gente vê o percentual de gordura, massa muscular, gasto calórico basal, peso ósseo, peso e músculo, e a idade metabólica, que pode ser até 20 anos a mais ou 20 anos a menos que a idade fisiológica. Depois nós fazemos um inquérito alimentar, que a pessoa come no café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, alimentos, quantidades e horários. E aí que começa a nutrigenômica, porque a gente identifica, né, quais dos 90 micronutrientes, né, que o Dr. John Wallach fala, né, que são os 90 micronutrientes da vida, né, que são 60 minerais, 16 vitaminas, 12 aminoácidos essenciais, 2 ácidos graxos essenciais, essa pessoa está comendo ou deixando de comer, né, na sua dieta, né, no dia a dia. Né. E aí a gente identifica quais são os polimorfismos genéticos dessa pessoa, através da clínica dela, né, dos sinais clínicos, né, e identificamos quais são as alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares. Né. É um mapeamento total da pessoa. Sim, né? Leva umas 3 horas de trabalho. A pessoa é virada de cabeça ao trabalho. Só a avaliação leva em torno de 2 horas. Olha. Né? Entre 1h30, 2 horas, dependendo do quadro da pessoa. Se ela tem alguma doença crônica, algum comprometimento maior, demanda mais um pouco. Mas a gente vai investigando a causa do problema dela, onde está a origem de tudo aquilo. Eu já, no grupo que eu faço parte, que você eu já vi pessoas singelamente agradecidas pela mudança, assim, de 360 graus a mudança, né, de saúde, pessoas agradecidas pelo que vocês fazem. Né? Porque a gente demora bastante tempo, assim, umas 3 horas, porque a gente trabalha com a seguinte filosofia. A pior doença não é o diabetes, não é o Alzheimer, não é o Parkinson, não é o AVC, não é o infarto do miocárdio. É a desinformação. E contra a desinformação só existe um remédio, a informação. Então nós trabalhamos informando ao paciente as vias metabólicas que causam a doença, ou as doenças que a pessoa tem, e a partir do momento que a pessoa se apropria desse conhecimento, né,
como dizia Albert Einstein, né? A mente, quando se abre uma nova ideia, jamais volta a ser também original. É verdade, fantástico. Então, foi a frase que mudou a minha vida, né? E eu passei a... Quando você se apropria de um conhecimento que você ignorava, você não aceita mais andar para trás. Agora você quer ir para frente, você quer dominar, se apropriar daquilo. Então, nós apropriamos a pessoa do poder de curar a vida dela. E aí não é mais o médico que vai dizer o que ela tem que fazer. Ela vai ter o conhecimento, a informação, tá, necessária para conduzir a própria saúde dela. Esse é o nosso trabalho. Entendeu? Muito bom, eu acho muito bom. Agora, doutor Tamburini, o senhor já convidou aqui o nosso querido doutor Renato, o doutor André, a estarem conosco no congresso sobre fator de transferência. Eu quero ouvir disso do senhor, porque é muita sabedoria. O senhor já convidou? Já convidei, inclusive ele vai ter a oportunidade de mostrar o equipamento de ondas magnéticas pulsáteis, que tem ação em várias patologias neurológicas e outras, e pode mostrar também o que é os efeitos de uma termografia, que é um exame que detecta até 10 anos antes um câncer de mama, por exemplo. Mas o fator de transferência do Congresso vai convidá-lo ou não? Que é isso Sim, que eu quero vou saber. Vai convidá-lo. Porque eu acho que todo mundo aqui vai querer estar presente, claro, vendo esse casal que é 100%. Né? Tem casal 20, tem casal 40, agora é casal 100, né? Isso atinge o objetivo do nosso programa de saúde total, que é prestar essas informações, essas novidades, essas novas tecnologias, que são poucos conhecidas, né? E que, na realidade, nós trabalhamos. Eu, por exemplo, quando eu trabalho no paciente, eu estou sempre com o Paulo, ou com o André, ou com o Renato, a gente sempre troca alguma dúvida, a gente tem como socorrer um ao outro, porque várias cabeças pensam melhor do que uma só, né? Tamburini, então você também confirma conosco que o doutor Renato estará conosco no próximo programa. Sim, sim. Falando sobre campos magnéticos pulsáteis. E mais alguma coisa? O senhor é o coordenador, nos coordene, por favor. O que eu queria colocar aqui é que nós temos um grupo de WhatsApp, né, que é um grupo chamado Saúde e Longevidade, onde a gente coloca todos os materiais dos estudos científicos que a gente pratica, né, exatamente para poder quebrar os paradigmas, né, da cultura popular, né, e as pessoas trazer informação, né? Trazer a verdade sobre as doenças e as curas das doenças, né, como essas curas se processam. Então, quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, por favor, mande uma mensagem de WhatsApp para 97614-5807. Então, Amanda, vamos pegar esse telefone para divulgar. 976... O DDD, o prefixo é o 21, tá? Rio de Janeiro, é o 97614-5807. Então, as pessoas ligam aí poderão receber o link do grupo, é isso? Isso, aí vão poder entrar no grupo, quem quiser receber essa entrevista que nós fizemos aqui pelos meios digitais, a gente vai também estar disponibilizando no grupo, né? E participar do grupo, quem quiser também conversar conosco, né, ter uma consultoria com a gente, nós estamos à disposição, tá? Eu vou repetir novamente o número para quem não conseguiu anotar, é o 21 97614-5807. Muito bom, muito bom. Não sei se o Tiago está a postos, o Tiago está lá a postos. Se você puder passar para o Tiago colocar, divulgar isso aí. Doutor Tamburini, qual o tempo nós temos aí? Estamos em cima da hora. Nós temos 1 minuto, queria que essas últimas palavras... Eu quero agradecer ao casal e aguardá-los aqui na próxima segunda-feira e dizer que presente no estudo a nossa querida Lili Tamburini, nossa querida acupunturista Eliana Tamburini. E falar para os ouvintes, então, se quiserem fazer pergunta, hoje não participaram tanto, comunicar aos amigos que são portadores dessas doenças para interagir mais conosco. Estamos sempre aqui Doutor Tamburini, ok?
Como as pessoas entram em contato com a sua pessoa para saber mais? Pode Qual o falar melhor pra telefone? mim. É o da ilha? Seria o da ilha, mas pode ser por e-mail também, né? JH, de José Henrique, JH, Tamburini, TAMBURINI, @hotmail.com. Qualquer coisa, a gente está sempre ligado e respondendo se estiver ao nosso alcance. Muito, muito obrigado. Well, como é que estamos aí? Em cima? Já? Então, quero agradecer a todos e convido todos a, dentro de instante, nós vamos botar o momento musical. É isso, Amanda? Vamos ao momento musical fazendo a passagem. Você que está nos vendo e ouvindo, vai agora para a página Amigos do Sucesso. Teremos mais 2 horas com os nossos notáveis do saber, Yuri Machado e Ana Balan, e teremos também nossos colunistas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima segunda-feira. Gratidão, muita saúde. Momento musical. Isso aí. Ó, adorei. Obrigada Adorei. também.